nome inteiro. Meu nome é Bruno Rainho Mendonça. Sua função. Eu sou astrônomo. No mundo todo, os cidadãos estão exigindo cada vez mais aumento de eficiência, eficácia e efetividade dos serviços públicos. O programa Líderes Cariocas, ele busca servidores que têm o perfil e a ambição positiva de liderança. O grande valor que esse programa traz é você conseguir identificar aquele servidor que é dedicado, que trabalha, que tem potencial de liderança e que, por alguns motivos naturais do serviço público, se sente um pouco desmotivado, às vezes até desvalorizado. Então, o grande benefício desse programa é você conseguir valorizar o servidor público. Eu sou extremamente suspeito para falar do programa de Líderes Cariocas porque eu tive uma oportunidade que eu jamais esperava que eu poderia ter de me movimentar na prefeitura, né? É uma máquina muito grande. Se você pensar a prefeitura como uma empresa, uma das maiores empresas que existem. Então é muito fácil você ficar numa conchinha. Hoje eu estaria ainda no hospital, sem ter tido nenhuma visibilidade, nenhuma possibilidade de movimentação dentro da prefeitura, de crescimento. Um astrônomo da prefeitura basicamente vai nascer e morrer no planetário, na sua história profissional. É muito difícil para nós, gestores do nível central e os diretores das escolas, poderem organizar seus dados de forma eficiente e eficaz para que eles possam intervir no processo educativo. Então, esse portal veio dar esse poder, essa ferramenta. E a intenção do portal, basicamente, é fazer uma leitura de toda a base de dados dos sistemas da Secretaria e cruzar as informações que são mais pertinentes para os nossos diretores, para que ele saiba onde ele precisa atuar, para que ele saiba o que está funcionando adequadamente na sua escola, para que ele possa atuar caso exista ali alguma coisa referente ao desempenho do aluno que possa ser melhorado, para que a gente tenha uma eficiência melhor na nossa rede. Eu acho que a gente precisa de ferramentas como essa que a gente está propondo. A Rede Municipal de Educação tem hoje cerca de 1.500 escolas, 650 mil alunos, 40 mil professores. Então, transformar a rede de tempo parcial, de 4 horas e meia por dia de aula, para 7 horas era um esforço muito grande, que exigia um grande planejamento para tornar o projeto viável financeiramente e operacionalmente. Você não faz nada sozinho, O primeiro desafio foi conseguir montar uma equipe de alta performance. Para montar a minha equipe, eu busquei o programa Líderes Cariocas e trouxe para a equipe 4 líderes, Passaram 4 líderes na equipe. Conseguimos chegar à meta de abrir novas 60 mil vagas na educação infantil e conseguimos ainda entregar o plano para o próximo prefeito de quantas unidades precisam ser construídas, aonde, para alcançar a rede inteira em tempo integral. Então, quer dizer, não foi só um objetivo de alcançar uma meta de curto prazo, mas sim deixar um planejamento estruturado, de longo prazo, bem detalhado, para alcançar 100% da rede. Existem vários participantes do programa que ocupam posições de liderança na prefeitura. Alguns, inclusive, viraram titulares de órgão, o que é um sinal claro de que o programa está sendo efetivo. Com certeza eu pude colocar em prática todos os ensinamentos recebidos ao longo do treinamento, principalmente no desenvolvimento do portal Carioca Digital, em que a gente procurou aproximar a população carioca da prefeitura. Uma família usuária dos serviços da prefeitura pode saber como está seu filho na escola, ver como é que está o pagamento do IPTU, se tiver empresa, o seu ISS, caso ele tenha sido atendido no hospital da prefeitura, ter acesso ao seu prontuário. Isso só foi possível e foi muito facilitado pelo relacionamento com os demais líderes cariocas que ajudaram nesse processo de desburocratização e aprimoramento da prestação de serviço ao cidadão carioca. O programa é extremamente competitivo. Tanto é que na última seleção foram 40 candidatos por vaga. Para quem acompanhou, para quem conhece, sabe que é um processo seletivo bem extenso, bem criterioso. São 7 etapas que você é avaliado por uma série de profissionais diferentes. Você tem dinâmicas, análise curricular, você tem prova, vários tipos de prova, tem uma banca de avaliação, brainstorm, de tudo. E assim, é uma grande peneira, é um grupo muito seleto mesmo. Então eu tenho muito orgulho
de ter passado por esse processo, ter sido aprovado? Em 2012 eu ingressei no programa e já logo em seguida eu tive a oportunidade de fazer o curso de gestores, que é o curso de gestão executiva da COPEAD, que mostrou para a gente um outro lado da administração. A gente tinha uma administração mais pública, a gente tinha uma maneira de trabalhar e esse curso trouxe para a gente um novo olhar. O programa de líderes ele traz muito esse conceito de projeto e de você estar medindo os seus resultados através de indicadores. Isso muda a cabeça de qualquer pessoa. Na hora que eu me candidatei ao programa, eu não imaginava que era possível juntar o que eu fazia com essa visão de gestão e de gestão pública especificamente. Isso para mim foi o mais interessante, né? Poder dialogar com a área de gestão, com todo o conhecimento de gestão pública e de administração e ver daquilo o que serve para a minha tarefa específica na área de mídia e educação. O processo não acabou no curso da COPEAD, ele continua, né? São palestras, são cursos que vão te acrescentando. Então, realmente é uma oportunidade bastante interessante, né? Se candidatar e estar nesse processo, porque você está sempre se capacitando. Quando a gente olha para um hospital, a gente entende que o sistema de operação, a sistemática de operação de um hospital, ele é muito parecido com sistemas de operação de outras áreas da economia. Então a gente procurou, com a COP da UFRJ, com professores de engenharia de produção, entender como é que a gente conseguiria transportar uma solução que já funciona em outras áreas para dentro do hospital. Uma quebra mesmo de paradigma, né? Que era usar um sistema que é usado em portos e aeroportos para poder alocar todos os recursos necessários para que, por exemplo, um voo aconteça. Então a gente estava trazendo essa solução para dentro de um hospital. Quando a gente falava isso com as pessoas, né, profissionais médicos, profissionais de saúde, enfermeiros, eles ficavam, mas a gente aqui, a gente está tratando de pessoas, a gente não está tratando de maquinário. Mas o grande desafio deles, e que eles não percebiam, era alocar todos os recursos que precisam existir para que uma cirurgia aconteça de forma otimizada. Você tinha que pensar sangue, equipamento, sala, equipe. Então, alinhar tudo isso para uma cabeça humana é muito complicado. E aí o sequenciador faz isso para você. E eu, às vezes, tentando atropelar, e ele chegava para mim e falava, não, calma, vamos mais devagar. Às vezes a gente tem que recuar um pouco para poder avançar. E eu respeitei muito essa experiência do Eduardo, e eu acho que isso foi fundamental para que hoje, no Hospital Lourenço Jorge, com essa sistemática, a gente conseguiu, em 2 meses apenas, aumentar o número de cirurgias realizadas no centro cirúrgico do hospital em 40%. O programa Líderes Cariocas oferece a gente a possibilidade de estabelecer pontes e conexões com outros líderes. Então hoje eu tenho colegas em outros órgãos, outras secretarias, aos quais eu posso recorrer no caso de uma necessidade, de um projeto que eu precise de uma colaboração, de uma informação, uma orientação, e ao mesmo tempo eles podem fazer isso comigo. Essa relação de integração que era muito diferente, isso não existia no serviço público, no município, na prefeitura era muito difícil, secretarias se conversarem. Você conseguir aproveitar experiências de um líder de uma determinada secretaria ou departamento para outro nos desafios é muito importante. As coisas ficam, as relações ficam mais fluidas, a gente pode pegar o telefone e ligar para o líder da outra área para ajudar a resolver um problema. A gente está estabelecendo uma rede horizontal na prefeitura com pessoas altamente capacitadas e motivadas. Essa oportunidade de integração é uma coisa muito importante que a gente tem cada vez mais fomentado, inclusive com a criação de um conceito novo chamado Grupo Transversal de Trabalho, os famosos GTTs, que hoje já são mais de 50 na prefeitura, e esses grupos são formados com representantes de pelo menos 3 áreas diferentes. Nesse último GTT, a gente trabalhou com técnicas nudge, né? Então, inicialmente, a gente teve que aprender o que era uma técnica de nudge. Nudge é uma palavra americana que traduz empurrão. Com leves empurrões, como eu consigo fazer com que as pessoas ajam da maneira que a gente deseja, né? Da maneira que a prefeitura entende que é a maneira correta. Então, para um determinado contribuinte, você pode enviar uma carta cobrando efetivamente, dizendo que em caso de débito ele irá
o nome dele ficará sujo e irá para a justiça. Para um outro contribuinte, você informa que aquela arrecadação é muito importante para a melhoria das escolas, dos hospitais da cidade. Então você usa diferentes aproximações para cobrar esse contribuinte e identifica qual que gera o melhor resultado. A gente pretende continuar com essa iniciativa vencedora dos grupos transversais de trabalho, os famosos GTTs, para que eles então tenham possibilidade de assumir novas posições de liderança na Prefeitura do Rio de Janeiro. O IPC, Índice Padrão de Conservação, é um indicador que foi desenvolvido por um grupo de trabalho transversal dos líderes cariocas, um grupo formado por 5 líderes, e tem por objetivo desenvolver uma sistemática e um indicador que permita à conservação, à Secretaria de Conservação, ter uma ferramenta que possa avaliar técnica e cientificamente as condições de conservação da cidade. A gente também consegue ter uma percepção dos recursos aplicados pela Secretaria na cidade e a gente consegue uma visão geográfica no detalhe. Cada rua da cidade do Rio de Janeiro é validada e tem um indicador de qualidade e quantidade de prestação de serviços pela Secretaria. Através dessa classificação, nós geramos esse indicador que permite comparar a qualidade da conservação da cidade ao longo do tempo. Com o programa Líderes Cariocas, a gente poupou aos cofres públicos mais de 1 milhão em recursos, porque a gente fez isso com a prata da casa, né? Acho que para a cidade, o que está acontecendo e que é uma coisa difícil às vezes de vislumbrar e que talvez só dê resultados em outras gestões, é que essas pessoas são parte da administração. Elas, teoricamente, não vão embora quando mudar governo. Então, a gente está criando aquela ideia, né, de transformar uma política, em vez de ser uma política de governo em política de Estado. O Líderes Cariocas tem isso no DNA. Se você não investir nos seus funcionários, você vai perder os seus funcionários. São pessoas de talento, são pessoas que merecem esse investimento e podem trazer ainda muito mais retorno para os cidadãos, porque bons serviços todo mundo precisa, né? Todos nós precisamos, todos nós somos também usuários desses serviços. Na verdade, assim, lá em 2009, um primeiro diagnóstico muito preciso que foi feito foi que cada secretaria, cada área, cada serviço da prefeitura tinha o seu ponto de contato, o seu telefone de contato. Então, numa lista de mais de 100 telefones, qual era o telefone, se eu precisava de um tapa-buraco em frente à porta da minha casa, eu ligava para um número. Uma lâmpada apagou, já era um outro número. Um sinal que não está funcionando, já era um outro número e assim sucessivamente. E nesse primeiro diagnóstico, nós identificamos quais as secretarias prestavam quais serviços, e aí as conversas com as secretarias foram bastante intensas, porque cada secretaria tinha a sua central, a sua mini central, vamos chamar assim, de atendimento. Então, ao longo do período de transição, essas mini centrais foram todas migradas para a central de atendimento do 1746 e a partir de 2012 todos os serviços já estavam sendo atendidos pela central. Então, no início era muito mais um hub entre cidadão e secretarias, mas ao longo do tempo, pela quantidade de informações que nós recebíamos diariamente online, nós vimos que existia uma base de dados muito grande em nosso poder. Então, essa base de dados nos propiciou gerar uma série de planos de ação para que problemas recorrentes fossem resolvidos. Eu faço uma comparação sempre com o setor público, entre o setor público e o setor privado, é que o setor privado ele é uma lanchinha, né? Ele é ágil, ele é rápida e você consegue rapidamente mudar de direção. Só que você carrega pouca gente. Trabalhar no setor público é como se fosse um transatlântico. Pesado, lento, difícil de carregar, envolve o engajamento de muitas pessoas, extremamente complexo
mas você carrega muita gente, você impacta a vida de muita gente. Quando está numa empresa, você vende ali um produto, você presta ali um serviço, mas quando você está numa cidade com o tamanho do Rio de Janeiro, você pode chegar aí numa ação sua, pegar, poxa, melhoramos 2.300.000 pessoas com esta prestação de serviço. Ah, você ali conseguiu transportar melhor mais de 500.000 pessoas. A melhor coisa de ser um profissional da área pública, para mim, é você servir a sociedade, é você fazer o bem. Então, assim, eu preciso me sentir útil para o outro. Cada vez que eu entendo mais da máquina pública, cada vez que eu entendo mais da necessidade do cidadão, né, do próximo, isso me imbui mais de um sentimento de querer produzir mais e me doar mais. Então, assim, eu sinto muito orgulho de ser servidor público. Acredito que eu ainda tenha muito para produzir e para doar para a cidade. Como eu costumo comentar, às vezes você está numa reunião entre amigos e chega uma pessoa nova e alguém lhe pergunta, mas onde você trabalha? Eu trabalho na Google. E as pessoas normalmente falam, nossa, ele trabalha, que legal, ele trabalha na Google. O meu sonho de longo prazo é que quando chegar uma pessoa no grupo e for perguntada onde você trabalha, eu trabalho na Prefeitura do Rio de Janeiro, a mesma reação ocorra. Puxa, que legal, ele trabalha na Prefeitura do Rio de Janeiro. Então o programa ele é só um dos elementos para a gente aumentar esse orgulho de ser servidor, esse prazer de ser servidor, de poder estar fazendo mais com menos e para o bem de todos os cidadãos da cidade.